Olá, tudo bem? Você vai assistir agora uma de nossas ministrações. Antes, queria pedir a você, dá um like nesse vídeo, se inscreve no nosso canal, ative as notificações e assim você fica por dentro de tudo que acontece aqui na Sião. Que Jesus te abençoe, bom vídeo para você. Graça e paz, meus irmãos. Amém? Glória a Jesus. O Senhor é fiel em todo tempo Ele é. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Sua fidelidade é de geração em geração. Graças a Deus por estarmos juntos mais uma vez. Que privilégio, né, irmãos? De estarmos juntos. Eu queria pedir para você fechar os seus olhos mais um pouquinho. Vamos orar. Queria pedir para você orar por mim, eu vou orar por vocês. Que o Senhor me dê graça para transmitir a sua mensagem, que o Senhor dê ouvidos para ouvir, para cada um de vocês também, em nome de Jesus, amém? Amém? Amém, glória ao Senhor. Senhor, nós queremos nos colocar na Tua presença nesse momento, mais uma vez, pedindo toda a direção do Teu Espírito Santo para tudo que a gente vai meditar juntos aqui, Senhor. Sem Ti nós não podemos fazer nada. Na verdade, nós precisamos da revelação do Teu Espírito, Senhor Jesus, porque somente Ele pode realmente esclarecer as coisas espirituais, para que a gente possa ser edificado espiritualmente, Senhor. Nos ajuda, Pai, dá-nos ouvidos para ouvir, Senhor, e a mim, Senhor, dá uma direção clara do Senhor, da boca do Senhor, que eu seja a boca do Senhor nessa noite, neste lugar. Transmita fielmente a Sua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Glória a Jesus. Queria pedir para você já ficar com a sua Bíblia bem pronta e bem esperto com a palavra, porque nós vamos ler vários versículos da palavra do Senhor para a gente entender o que Deus quer ministrar aos nossos corações. Em nome de Jesus. Tá bom? Então, já vai abrindo sua Bíblia, então, em Malaquias, capítulo 4, verso 5 e verso 6. Nós não vamos lendo bem tranquilo, para a gente absorver mesmo a palavra, sem pressa, sem correria, porque essa coisa da correria é coisa dos nossos dias, isso não faz muito bem, a gente acaba trazendo isso até para a casa do Senhor, né? Precisamos descansar mais no Senhor, precisamos deixar toda a ansiedade de lado. Você está ansioso, amado? Chegou aqui tenso? Levanta seus braços e dá uma espreguiçada aí. Dá uma espreguiçada. A pessoa está do seu lado aí, faz uma massagenzinha aí no pescoço dele. Fala, calma, relaxa. É tempo de ouvir a palavra do Senhor. Malaquias 4, verso 5 e verso 6. Amém? Não estou ouvindo vocês, amém? Então vamos lá. Verso 5 de Malaquias, do capítulo 4. Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias, antes do grande e temível dia do Senhor. Ele fará com que os corações dos pais se voltem para os seus filhos e os corações dos filhos para os seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Primeiro verso 5 diz: eu enviarei a vocês o profeta Elias. Diga, Elias. Amém. Agora abra comigo a sua Bíblia em Lucas, capítulo 1. Verso 13 até o 17 nós vamos ler. Vamos ler? Lucas capítulo 1, Evangelho de Lucas capítulo 1, 13 até o 17. Todos acharam? Amém, vamos ler. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Zacarias, sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, dará a você um filho e você lhe dará o nome de João. Diga, João. Ele será motivo de prazer e de alegria para você
e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada e será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Fará retornar muito dentre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus, e irá adiante do Senhor no espírito e no poder de Elias, diga Elias, para fazer voltar o coração dos pais aos seus filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Eu pedi para você repetir 2 nomes, quem pode repetir novamente? O primeiro era Elias, profeta Elias. O segundo, João Batista, profeta João Batista. E sempre me chamou muita atenção esses versículos quando fazia essa relação entre esses 2 nomes, Elias e João e Elias. Mas antes da gente procurar ver a relação entre os dois, o que há em comum entre os dois, eu queria que a gente meditasse um pouquinho sobre cada um deles, né? Primeiro Elias, é lógico que eu não vou falar da vida, não quero falar da vida toda dele aqui, mas assim, alguns pontos que eu acho importante para a gente pensar junto. Bom, Elias significa Jeová é Deus, diga Jeová é Deus. Jeová é Deus. Ele vivia num período muito difícil, o seu ministério foi marcado por um período muito difícil, havia muita fome naquela fase no povo de Israel ali, e também havia uma crise espiritual tremenda, porque ele vivia no tempo do rei Acabe, e todos lembram de Acabe, da esposa dele, acho que a maioria lembra, né, Jezabel, que perseguia e matava os profetas do Senhor naquela época, ou seja, ela tentava calar a voz profética de Deus naquela época. E Elias vivia nessa época, diante de um governo difícil, tendo que confrontar constantemente esse rei e essa mulher, né? Então ele vivia um tempo de bastante dificuldade. E a sua palavra profética foi exatamente ministrada por Deus, direcionada por Deus através da vida dele nesse período. Guarde isso. Um período de crise, um período de fome na terra, um período difícil. Existe um episódio muito interessante, que eu acho que talvez o mais marcante na história de Elias, talvez se não o mais marcante, um dos mais marcantes, porque ele foi um homem que sempre Deus usou de formas tremendas e sobrenaturais, né? Inclusive a sua ida para o céu foi tremenda e sobrenatural. Então ele sempre teve um ministério muito marcado pelo sobrenatural de Deus. Em 1 Reis, não precisa abrir, em 1 Reis capítulo 18, vai contar um episódio muito interessante, que é o episódio onde ele confronta os profetas de Baal. Quantos já ouviram essa história? Já ouviram? Se você nunca leu, nunca ouviu, procure ler e veja que interessante que é esse contexto ali, onde Elias, ele desafia os profetas de Baal. Sozinho, ele desafia 450 profetas de Baal. E faz um teste ali com eles, né? Vou tentar falar meio rapidinho aqui, só para você entender. Ele, para provar quem é Deus, ele quer fazer uma prova para provar quem realmente é Deus, se era Baal, se era o Senhor. Ele fala, vamos fazer o seguinte, vamos matar 2 novilhos aqui, e vamos picar ele. Vocês pegam um, eu pego outro, vocês podem até escolher o novilho, eu pego o outro, a gente picota ele lá e vamos fazer um holocausto. E vamos clamar vocês vão clamar ao seu Deus, eu vou clamar ao meu. Aquele que derramar fogo do céu sobre o holocausto é Deus. Pode ser? Aí eles falaram, beleza, pode ser, gostamos da ideia. Então, ele falou, então começa vocês. Então os profetas de Baal, eles fazem todo aquele, né, preparativo e começam a clamar. A Bíblia fala que eles começam a clamar desde o início da manhã, até o meio-dia e até a primeira parte da tarde eles continuam clamando incessantemente, e nada acontece. Tem um certo momento que Elias até tira um sarro deles e fala assim, clama mais alto, talvez ele esteja dormindo, clama mais alto, e nada acontece. A Bíblia fala que eles chegam a se mutilar, e todos ficam ensanguentados para que aquele Baal responda, e não há resposta nenhuma da parte de Baal. Então eles desistem, né?
Aí Elias fala, então agora deixa comigo, agora chegou a minha hora. Então ele faz todo um processo também. Primeiramente ele pega 12 pedras e restaura o altar do Senhor. Essas 12 pedras vão representar as 12 tribos de Israel, vai representar unidade novamente. Ele coloca as pedras, coloca e faz todo um aparato ali. Se você ler, quiser ver com detalhes, ele cava ao redor, coloca água, enfim, joga água por cima do novilho. E então ele faz uma oração ao Senhor e pede para que o Senhor prove para todos aqueles que estavam por perto que Ele é Deus. E no final do seu clamor, o Senhor derrama fogo do céu e consome tudo aquilo, inclusive a água, as pedras e tudo que estava ali, o Senhor consome. E diante de todo o povo fica um grande testemunho, a ponto do povo dizer: só o Senhor é Deus. E há um arrependimento sincero no coração dessas pessoas, há uma restauração de altar e um arrependimento sincero, e Deus restabelece ali a sua presença no meio do povo. E é um episódio que eu gostaria que você guardasse no seu coração aí. Primeiro então, ele restaura o altar e há arrependimento. Diga, ele restaura o altar e há arrependimento. Amém? Agora vamos pensar em João Batista. João Batista também, ele viveu num período difícil de opressão, né? O Império Romano dominava e oprimia o povo de Deus. E Deus levanta esse homem para proclamar novamente o arrependimento. Tanto é que a palavra vai dizer lá em Lucas 3:3, vamos ler? Lucas, você já está com a sua Bíblia aí pertinho de Lucas, então Lucas 3, capítulo 3, versículo 3. Lucas 3, versículo 3. João, percorreu toda a região próxima ao Jordão, pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. A ênfase da mensagem de João Batista era: arrependei-vos, arrependei-vos porque o reino de Deus está próximo, arrependei-vos. Era essa a tônica da sua mensagem. E ele também, como semelhantemente a Elias, ele também vivia num período de opressão, e ele também confrontava o rei da época, né? Ele confronta o rei, inclusive acaba se tornando o motivo da sua morte até, ele confrontar o rei da época. Mas ele não se conformava, ele confrontava o rei e anunciava o arrependimento. Sobre ele a palavra do Senhor profetiza há muito tempo atrás em Isaías 42, e é isso que eu gostaria que nós fôssemos ler, mas não leia Isaías 42, abra sua Bíblia em Mateus, no capítulo 3, do verso 1 até o verso 3. Mateus 3, do 1 ao 3. Naqueles dias surgiu João Batista, pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. A palavra falando sobre João, né? Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho para o Senhor, façam veredas retas para Ele. A função, a ênfase da mensagem de João Batista era preparar o caminho para que o Senhor viesse, para que o Senhor descesse sobre a vida do povo, das pessoas. De certa forma, nós podemos relacionar esse preparar o caminho como restaurar o altar, como Elias fez. Preparar o caminho para a vinda do Senhor. Elias restaurou o altar para que o Senhor descesse como fogo e provasse que Ele era Deus. Então existe uma semelhança muito grande entre esses dois personagens da palavra do Senhor. A semelhança entre os dois revela um desejo do coração de Deus. Diga para a pessoa que está ao seu lado: existe um desejo no coração de Deus. E o desejo do coração de Deus não é um deles, é claro, mas é um desejo que fica muito nítido aqui na vida desses dois profetas. Por isso que a gente está procurando relacionar os dois, para a gente, na verdade,
perceber qual que é o desejo do coração de Deus. Porque quando Deus envia um profeta, Ele está trazendo uma mensagem para o povo. Ele está querendo se revelar ao povo. Entendem isso? Quando o profeta fala, ele não fala no nome dele, ele fala no nome de Deus. Então, esses dois personagens, eles estão trazendo uma mensagem para o povo. E através das suas atitudes, eles estão também trazendo uma mensagem para o povo. E para cada um de nós também. O Senhor Jesus, Ele vai falar sobre João Batista. E eu queria que nós lêssemos essa passagem também, que eu acho muito importante. Está em Mateus, abra aí sua Bíblia em Mateus 11, do versículo 10 até o versículo 15. Mateus 11, versículo 10 até o versículo 15. Diz assim: Este é aquele, Jesus falando a respeito de João Batista, este é aquele a respeito de quem está escrito: enviarei o meu mensageiro à tua frente, ele preparará o teu caminho diante de ti. Digo a verdade, do meio dos nascidos de mulher não surgiu ninguém maior do que João Batista, todavia o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele. Pois todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se vocês quiserem aceitar, este é o Elias que havia de vir. 15, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Olha só, Jesus está falando, olha, se você presta atenção nesse mistério aqui, esse João era o Elias que havia de vir, que já foi profetizado na primeira palavra que nós lemos hoje em Malaquias. Enviarei o profeta Elias. Mas o profeta Elias já tinha morrido, ou morrido não, já tinha sido arrebatado. Como assim, né? Em Malaquias estava sendo profetizado isso. João Batista vem então com o espírito de Elias, trazendo a mensagem que o Senhor quer trazer. Em Mateus ainda continua aí, pula para o capítulo 17, irmão. Do verso 10 até o 12 e o início do 12. Mateus 17, verso 10 até o 12. Os discípulos lhe perguntaram: então por que os mestres da lei dizem que é necessário que Elias venha primeiro? Jesus respondeu: de fato, Elias vem e restaurará todas as coisas. 12. Mas eu digo a vocês, Elias já veio, e eles não o reconheceram, mas fizeram com ele tudo o que quiseram. O Senhor Jesus está declarando, a mensagem profética que era profetizada por Elias, já veio. Essa mensagem já está declarada por Deus a cada um de nós. E qual é essa mensagem, amados? É aqui que eu acho que é o ponto do que Deus quer transmitir para cada um de nós. Qual que é a mensagem que Elias, João Batista, essa mensagem que o Senhor está transmitindo? Principalmente, amados, restauração e arrependimento. Diga, restauração e arrependimento. Restauração e arrependimento. O altar precisa ser restaurado. E para que esse altar seja restaurado, é preciso que haja também, nesse mover, um arrependimento. Basicamente é isso que Deus quer transmitir através desses profetas. Mas é de suma importância, ou fundamental, para que a gente realmente esteja vivendo na presença do Senhor. Essa restauração, ela é bem exemplificada e detalhada até em Lucas. Abra aí novamente sua Bíblia em Lucas, capítulo, nós inclusive já lemos, mas nós vamos esmiuçar um pouquinho mais agora. Capítulo 1 de Lucas, o verso 17. Lucas 1,17. E irá diante do Senhor, no poder e no espírito de Elias, para fazer voltar o coração dos pais aos filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Aqui ele está falando de restauração, amados.
Vocês lembram que lá no episódio de Elias, ele, antes de tudo mais, ele não poderia já ter clamado a Deus? Não, mas ele faz um processo antes de clamar, antes da presença do Senhor vir. Existe um processo. E nas nossas vidas também, às vezes a gente não quer passar pelos processos e já quer a presença de Deus, e quer fazer as coisas, quer chamar, quer clamar, e às vezes não acontece nada. Por quê? Porque nós não respeitamos os processos que o Senhor estabelece, os princípios. Nós vemos que Elias, ele percebe que existe um processo. Tanto é, eu não vou pedir para você abrir a Bíblia não, porque é para a gente ganhar tempo. Em 1 Reis, no capítulo 18, no verso 21, mostra Elias fazendo a oração: Senhor, mostra para esse povo que o Senhor é Deus, e mostra para eles que eu fiz tudo conforme a sua palavra. Elias está dizendo, eu fiz conforme a sua palavra, eu não fiz do meu jeito, eu não fiz como eu acho melhor, eu fiz conforme a tua palavra me direciona. Então, para começo de tudo, para restaurar o altar, primeira coisa, a gente precisa perceber que existe uma direção, existe um princípio, existe um processo de Deus para cada um de nós na palavra dele. E muitas vezes as coisas não estão acontecendo na nossa vida porque nós não estamos respeitando os princípios e os processos de Deus. Eu creio que Davi que dizia, né? Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Muitas vezes a gente está querendo fazer as coisas, mas não está nem se importando para ver se realmente fazendo um filtro na nossa vida, para ver se a gente está andando de acordo com a palavra de Deus, para ver se a gente está andando nos caminhos eternos do Senhor. O Senhor te trouxe aqui nessa noite para te dizer, amado, você precisa respeitar os processos de Deus, você precisa respeitar os princípios da palavra do Senhor, você precisa buscar a palavra do Senhor e fazer, agir, restaurar o altar da sua vida primeiramente, de acordo com a palavra de Deus. Deus não vai vir, o fogo não vai descer, se você não estiver respeitando os processos. Se você não estiver de acordo com a vontade do Pai, se você não estiver em obediência à sua palavra, Deus não vai trazer restauração sobre a sua vida. Talvez você esteja aqui nessa noite buscando até uma restauração na sua vida, alguma coisa em você mesmo ou com alguém, enfim. Procure perceber se você está andando nos princípios, no processo da palavra do Senhor. Na sua casa, né? A palavra aqui fala muito sobre conversão dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Que Elias viria para isso, né? E João Batista, ele transmitiria essa palavra para trazer conversão de filhos a pais, pais a filhos, família. É tão fundamental para o Senhor que nós estejamos em unidade, tanto na família de casa, quanto na família de Deus. Como família de Deus, nós precisamos estar em unidade, senão a presença de Deus não vai vir. Ou, né? Como Ele gostaria de derramar. Então precisamos entender que primeiramente precisamos perdoar, precisamos liberar perdão, porque essa é a vontade, é a palavra do Senhor. Esse é um princípio que muitas vezes a gente quebra e quer que Deus abençoe ainda. Como Deus vai nos abençoar se nós não perdoamos o nosso irmão? Se nós não liberamos uma palavra de vida sobre a vida dele? Como Deus vai te abençoar se você guarda rancor, guarda mágoa, guarda ódio, constantemente reclama? Deus não vai abençoar dessa forma, amados. Então, siga esse princípio, esse processo, siga o processo como Elias fez, como João Batista também fazia constantemente, né? Depois diz, e fazer voltar os desobedientes à sabedoria dos justos. Os desobedientes à sabedoria dos justos. Esse espírito que clamava através de Elias, que clamava através de João Batista, ele está ministrando exatamente isso. Gente, vocês precisam se arrepender. Vocês precisam parar de viver em desobediência. Elias tem um momento ali, antes de tudo acontecer lá, do fogo descer do céu, e ele diz para o povo: até quando vocês vão ficar entre dois caminhos?
Até quando vocês vão ficar um pouco aqui, um pouco ali? É exatamente essa palavra, literalmente essa palavra que ele dá para o povo. E o povo não diz nada. Se você procurar lá em 1 Reis 18, você vai ver que o povo fica calado, fica passivo diante do questionamento de Elias. Vocês vão continuar, é Baal, é Deus, como é que é isso? Até quando vocês vão ficar entre dois pensamentos? E o povo fica calado. O povo só vai realmente se arrepender depois que Deus derrama ali. Mas ele já confronta o povo. E talvez Deus esteja trazendo também essa palavra para mim e para você nessa noite. Até quando a gente vai ficar entre dois caminhos? Até quando a gente vai servir a Jesus, mas eu vou servir a mim mesmo também? Eu sirvo a Jesus como me convém, mas quando a coisa não me convém muito, eu prefiro seguir o meu caminho. Eu acho que funciona assim também, né? Eu peço para Jesus abençoar e tudo certo, eu continuo vivendo minha vida. Não é assim que funciona, amados. Para viver na presença de Deus é preciso entrar profundo, é preciso renúncia, é preciso obediência em tudo. Esse é o chamado de Deus para cada um de nós. Não tem como ficar entre dois caminhos. Não tem como ficar com a mente dividida. Aliás, quando a gente fica com a mente dividida, não sei se eu sirvo a Deus, se eu não sirvo, ou sirvo um dia ou no outro mais ou menos, ou vou na igreja no fim de semana só, durante a semana eu vivo minha vida do meu jeito. Isso é mente dividida. O Senhor não responde oração de gente assim. O Senhor não vai abençoar também, Ele não vai derramar a sua glória, Ele não vai derramar sobre a tua oferta o fogo dEle. Por quê? Porque a mente está dividida. Porque estão cocheando, como diz a palavra, por dois caminhos, né? É preciso tomar uma posição. Elias fez essa proposta, é preciso que vocês tomem uma posição. E a mensagem de João Batista não era a mesma? O que ele falava? Principalmente, hein? Qual que era a palavra principal da voz de João Batista? Arrependei-vos. E o que é arrependimento? É mudança de direção. É uma mudança completa, 180 graus, não 360, porque 360 eu volto para o mesmo ponto, né? Estou aqui, vou para cá. Mudança de mente. É preciso uma mudança de mente. Se a mente está dividida, é preciso, não, eu vou servir ao Senhor. Eu vou ser obediente à palavra do Senhor. Eu vou seguir esses princípios. Eu decido fazer isso. É essa posição que nós precisamos tomar diante do Senhor. Na verdade, quando João Batista batizava, ele só batizava aqueles que se arrependiam. Era o batismo do arrependimento. As pessoas falam, não, minha vida está errada, eu preciso mudar. Porque ele pregava, a pessoa falava, preciso mudar. O que eu faço? Ser batizado. Esse é o batismo do arrependimento. Daqui para frente você vive uma nova vida. Amém? E finalmente aqui, a prudência dos justos, a sabedoria dos justos, né? Essa é a nova vida que o Senhor propõe para cada um de nós. A vida de justiça na presença de Deus, mas uma justiça que não vem por nós mesmos, pelo nosso mérito, mas uma justiça que vem por meio de Cristo Jesus. Ele é a nossa justiça. Ele nos justificou por tudo o que Ele fez na cruz do Calvário. Então o que eu tenho que fazer? Me posicionar, prudência, me posicionar prudentemente debaixo da direção do Senhor Jesus, debaixo do senhorio dEle, de tudo que Ele tem de direção. Quando o Senhor Jesus diz, ide portanto, fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar, ensinando os discípulos a obedecer o quê? Todas as coisas que eu tenho ordenado. Jesus tem ordens para nós, amados. O Senhor Jesus não tem apenas... Ele não tem pedidos para nós, Ele tem ordens para nós. E é isso que muitas vezes a gente tem um pouco de dificuldade de aceitar, né? Alguém me mandando em mim. O nosso orgulho, né?
Mas é aqui que está o ponto. A prudência do justo é aceitar o senhorio de Jesus e sim, obedecê-lo, sim, dizer não mais à independência. Dessa forma, amados, a presença do Senhor Deus virá sobre a nossa vida. Quando restaurarmos o altar no nosso coração, quando restaurarmos o altar na nossa casa, quando restaurarmos o altar no nosso ministério, no nosso trabalho, o altar do Senhor ali, mas principalmente em você, o altar dentro de você, no seu coração. Quando você restaurar esse altar com humildade, se entregando verdadeiramente ao Senhor, obedecendo aos princípios e aos processos, aí sim a presença de Deus virá, como veio no Monte Carmelo, e veio com fogo. O fogo do Espírito Santo descerá sobre nós, descerá sobre a sua vida, e você nunca mais será o mesmo, com certeza. A palavra ainda diz assim, aqui no finalzinho: e habilitar para o Senhor um povo todo seu. O propósito de Deus é habitar no meio do seu povo. O propósito de Deus é habitar em seu coração, na sua vida. Este é o grande desejo do coração do Senhor. Ele quer habitar em você. Ele quer falar com você. Ele quer ministrar ao seu coração. Ele quer direcionar a sua vida. Ele quer fazer de você uma pessoa cheia do Espírito Santo. Este é o propósito de Deus. Mas é preciso que a gente entenda os processos. Restauração, arrependimento, prudência dos justos, para que aí sim o Senhor habite em nós e através de nós alcance as pessoas, alcance a nossa casa, alcance o nosso trabalho, alcance a nossa cidade. Deus quer fazer isso conosco, amados. E quando Ele vem, fica evidente para as pessoas que estão ao redor que o Senhor é Deus, como ficou evidente para todos aqueles que estavam no Monte Carmelo. Ele era Deus. Deus quer te encher do Espírito Santo com fogo, de uma tal forma, para que fique evidente para as pessoas que estão perto de você, que Ele é Deus na sua vida. E que ainda existe um Deus que faz milagres. Que ainda existe um Deus que usa as pessoas, que traz vida para o ambiente onde as pessoas estão. Então, a última palavra que eu queria te dizer: você como profeta do Senhor, precisa restaurar esse altar. Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer isso para você. Você precisa restaurar o altar. Lembre-se da oração de Elias: Senhor, conforme a tua palavra, restaurei o altar. O Senhor quer que você se posicione, amado, nessa noite, para restaurar esse altar. E o Espírito Santo já deve estar falando com você o que você deve fazer, o que você precisa fazer, e não deixe para amanhã. O Senhor Jesus disse agora há pouco, na palavra nós ouvimos: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ele está dizendo, Ele está falando. Quero pedir para você ficar de pé. E nós vamos orar ao Senhor, amém? Em nome de Jesus. Senhor Jesus, nós te agradecemos por esse tempo e pela tua palavra que nos confronta nessa noite. Mas nós preferimos ser confrontados por ti, Senhor, do que sermos lisonjeados por uma outra palavra que não venha do Senhor. Nós preferimos ser corrigidos por ti, porque a tua palavra diz que o Senhor é como um pai que corrige o filho a quem ama. Se estamos sem correção, não somos filhos, mas se estamos com correção é porque temos um pai. O Senhor é o nosso pai. Nós te louvamos e te agradecemos por essa palavra que nos confronta e nos corrige, para a gente seguir a vida, a carreira que está proposta com os olhos no Senhor. Espírito Santo, nós estamos aqui nos dispondo a entender, não só nesse momento que recebemos a tua palavra, mas no decorrer da nossa semana, da nossa vida, entender onde precisamos
restaurar o altar, o que precisamos fazer para que esse altar seja restaurado, que princípio nós estamos quebrando, que processo nós estamos quebrando, Senhor, para verdadeiramente nos posicionar diante do Senhor. Nós queremos, Senhor, dizer sim a essa palavra que o Senhor nos traz nessa noite. Nós nos arrependemos dos nossos pecados, Senhor. Nós nos arrependemos da nossa independência, do nosso orgulho, Pai. Tem misericórdia de nós, Pai. Em nome de Jesus. Que o Senhor converta o coração de pais a filhos aqui nessa igreja, nesses lares que estão aqui representados, Pai. Que o Senhor traga perdão em nossos corações, que a gente tenha força para liberar perdão através do Teu Espírito Santo também, Pai. Nós te pedimos em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor, nas nossas dificuldades e fraquezas, Pai. Nós queremos nos posicionar, principalmente, Pai, nós queremos que o fogo do Senhor venha sobre a nossa vida, venha queimar, Senhor, a nossa vida. Nós somos o sacrifício diante do Senhor. Que esse fogo venha sobre nós, Pai, queimando, Pai, mesmo toda a impureza, toda a maldade, todo o pecado, Senhor, da nossa vida, toda a iniquidade, para que aí sim a gente possa ser um povo habilitado para o Senhor, morada do Senhor, casa do Senhor, para que assim também o testemunho venha sobre a nossa vida, Senhor, e assim a gente possa proclamar o Teu Evangelho por onde a gente for, em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós oramos, Senhor, e Te agradecemos para a glória do Teu santo nome. Amém. Meus irmãos, vamos orar pelos motivos aqui de oração? Em nome de Jesus, eu queria pedir para você, aonde você estiver, levante sua mão em sinal de concordância, profetizando sobre a vida dessas pessoas aqui, dos pedidos que talvez você mesmo já colocou. Amém? Em nome de Jesus. Senhor, nós queremos declarar sobre esses motivos de oração, Senhor. Nós queremos declarar a Tua bênção, Pai. Nós queremos pedir a Tua resposta. Só o Senhor sabe o que cada vida aqui colocou, o que elas necessitam, o que precisa ser respondido, o que precisa esperar e o que precisa ainda ser dito não. Só o Senhor sabe. Nós colocamos isso do Senhor, que é soberano sobre as nossas vidas. A Tua palavra diz que o Senhor pode fazer infinitamente além do que pedimos ou pensamos. Nós cremos que isso pode ser feito. Nós colocamos esses pedidos aqui, Senhor, por fé diante da Tua presença. Que o Senhor responda na medida da graça do Senhor, da bondade do Senhor, da misericórdia do Senhor. E que muitos testemunhos sejam dados aqui para a glória do Teu nome, em resposta desses motivos que foram colocados aqui. Nós cremos, Senhor, como igreja, nós cremos que o Senhor pode fazer milagres, nós cremos que o Senhor pode operar no nosso meio, porque o Senhor é Deus Todo-Poderoso, só o Senhor é Deus. Nós declaramos isso sobre a nossa vida, sobre a vida de cada irmão, cada irmã que colocou o seu motivo aqui. Responde, olha, vê, Pai, esses corações. Por Tua misericórdia e graça, nós Te clamamos, Pai, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Deus abençoe cada um de vocês. Vão na paz do Senhor. E que sobre a sua vida seja a unção do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém? Amém. Muito obrigado por ter assistido o nosso vídeo. Espero que esse vídeo tenha abençoado sua vida e, se possível, compartilhe ele com o máximo possível de pessoas. Jesus te abençoe.